Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Land Rider. Estou aqui a dar uma volta de moto, parece que a chuva já aliviou, já é quinta-feira, final do dia. E hoje queria-vos falar sobre as motas que eu tenciono, ou que gostava de testar, de fazer um test drive em 2023. 2023 ou até ao fim deste ano ainda, portanto no próximo ano e ainda este ano, se for possível. Eu selecionei aqui 5 motas que realmente gostava de fazer um test drive. Nem todas têm a intenção de ser intenção de comprar ou de trocar pela Goldwing. Portanto, tem duas que podem ser futuras candidatas quando eu decidir trocar de moto, mas depois tem outras 3 que são mera curiosidade, só para ter uma percepção do que é conduzir, portanto, uma moto dessas. Também das 5 motas que eu escolhi, não escolhi nenhuma naked, porque eu recentemente, há um mês ou um mês e meio, em Luxemburgo, eu fiz um test drive à KTM 1290 Super Duke R Evo, e portanto, eu na altura ainda não tinha o canal, mas tenho fotografias e um pequeno vídeo no Instagram, que se quiserem podem ir lá ver. Foi uma experiência muito boa, nunca tinha conduzido assim uma moto com tanta potência e com tanto power, uma moto leve, de eixo curto, portanto eixo curta entre eixos, que curva que é um espetáculo, não é? Mas pronto, fiz um test drive cerca de 1 hora na moto, fiquei todo partido, não é? Tanto das costas como dos pulsos. Eu meço 1,85 m mais ou menos, ou 86. Portanto, não achei, para mim não é, a posição das pernas é pouco confortável, ficou-me a doer um bocado a anca e os pulsos e as costas. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas, foi uma experiência muito boa, mas não tenho dúvidas nenhumas que as motas naked, pelo menos para já, que não são de todo o tipo de motas que eu vou procurar, ou que posso vir a procurar no futuro próximo. Então vou passar aqui a dizer quais são as motas que eu selecionei. A primeira moto que eu gostava de testar, esta, quem sabe um dia, para trocar pela Goldwing, seria a Indian Challenger Dark Horse. Portanto, eu até há pouco tempo, até há uns meses atrás, eu quase que nem conhecia a Indian, e desde que comecei a ver os vídeos do Pedro Gomes, penso que é assim o nome dele, do Biker Life Portugal, portanto tem uma Indian Challenger Dark Horse. Acho a moto muito bonita, o estilo é semelhante ao da Goldwing, embora me pareça pelos vídeos que a posição de condução seja um bom bocado diferente, seja com os braços bastante mais levantados, tem um guiador mais alto e com uma posição de condução com os braços mais para cima, mas pelo que vejo em vídeos e tudo mais, a moto é bonita e as características que a moto apresenta, seria uma moto que eu gostava, portanto, de perceber essencialmente se tem as características necessárias para eu um dia, se viesse a decidir assim alguma coisa, para poder trocar. Ou seja, basicamente essa é uma moto que tem aptidões para fazer distâncias grandes, sem cansar, não é? Portanto, esta é a primeira moto, então, a Indian Challenger Dark Horse. A segunda moto que eu gostava de testar seria a BMW K1600 GT, ou a GTL, ou a Bagger. Portanto, o motor é o mesmo de todas, a que houvesse disponível, portanto, eu como sou uma pessoa muito cética em relação à BMW, porque a maior parte das pessoas que conheci ou conheço que tiveram BMWs, carros, quase nenhum deles conseguiu não ter problema nenhum, e portanto eu desde há muito tempo que sempre disse que não queria ter uma BMW, mas contudo, como sou uma avestruz com a cabeça metida na areia, gostava de fazer um test drive à K1600, numa moto com 160 cavalos, se calhar vai-me surpreender pela positiva, e de certa forma fazer um comparativo com a Goldwing a nível de suspensões, de conforto, e muitas outras de flexão de vento, etc. Portanto, era uma moto que eu gostava de fazer um test drive quando fosse possível, para quem sabe, não é? Não sei, tenho sido muito cético, mas
nunca se sabe. A terceira moto que eu gostava de fazer um test drive seria a Suzuki GSX-S 1000 GT. Já é uma naked desportiva, não seria de toda uma moto para trocar pela Goldwing, era por mera curiosidade. Pronto, era uma moto que eu gostava também de perceber como é que é um tipo de condução em estrada, com uma moto de turismo, mas mais desportiva um bocado. Tem-se uma moto com 150 cavalos e, portanto, fazer umas curvinhas e perceber como é que a moto acha. A moto é muito bonita, ela já vem com o TFT a cores da Suzuki novo e, portanto, no fundo é uma moto em que podemos colocar as malas, não é? Tem um sistema de colocar as malas e podemos fazer viagens nela. Estou aqui aí por este caminho a ver se encontro a ponte do carro, mas o GPS ligado, não sei se já estarei meio perdido ou não, mas vou continuar aqui em frente. Aquilo é em Guifões, eu fui ver no Google Maps em casa antes de sair, mas eu desconfio que já me baralhei aqui no caminho todo, aqui a falar, já não faço a mínima ideia, mas não importa, mas vou continuar a andar e a falar aqui sobre o tema 2. A próxima moto que eu gostava também de testar, uma moto super icónica, também não seria para trocar pela Goldwing, pelo menos para já não seria o estilo de moto que eu estaria à procura, seria o canhão monstro da Suzuki Hayabusa. Portanto, já tive a oportunidade de me sentar nela, uma vez que fui a Louvi, na Bélgica, tive lá um stand de motas, a Moto Kaiser, que é um stand bastante grande, e estive em cima dela e só de estar em cima dela, pá, para mim, uma posição super agressiva. E pronto, mas não seria para trocar, nem para comprar, pelo menos para já, quem sabe, ou talvez sim, não faço ideia, mas uma pessoa bem habituada à Goldwing, de repente senta-se numa Hayabusa e coloca as mãos no volante e pronto, é uma moto que dá a ideia de ter uma condução bastante agressiva. Pelo que eu vejo de pessoas que fazem test drive à moto, dizem que a posição que nem é agressiva, que até dá para andar ligeiramente com as costas direitas, dá para fazer turismo, sem ser um turismo exageradamente desportivo, mas eu só pela sensação que tive lá em cima dela 15 ou 20 segundos, também isso não vale nada, não é? Portanto, era uma moto que eu adorava estar assim uma puxadela e perceber como é que é o comportamento de uma moto deste tipo, bastante pesada, fazer provar assim, em estradas nacionais. Pronto, dizem que tem acelerações brutais e tal. Portanto, era uma moto que eu gostava também de fazer um test drive. E eu, entretanto, perdi-me aqui no caminho todo, acabei por desistir lá de encontrar a ponte do carro, fica para outro dia, e decidi pronto, ir para um sítio qualquer e hei de encontrar aqui estou aqui já à beira do Norte Shopping, era para ir para Guifões, acabei aqui mais na zona do Norte Shopping. Bem, não importa, fica para outro dia. E por último, a quinta e última moto que eu gostava de estar em 2023 seria a Kawasaki Ninja H2. Pá, uma moto desportiva de turismo, 200 cavalos, supercharge, acho que não é preciso dizer mais nada, não é? Portanto, é uma moto que eu sei também que no Luxemburgo, na Motodis, eu já fui fazer até a revisão daqui da Goldwing, dos 12 mil km, eles também vendem Kawasaki lá, e já vi mais do que uma vez que lá passei só para ver as novidades, que fazem muitas vezes campanhas ao fim de semana com motas cá fora, metem assim uma tenda com vários tipos de motas, e uma das vezes que eu fui lá, no sábado à tarde, eles já tinham lá a H2 e a ZH2, portanto a Naked H2, portanto conseguirei apanhar um dia em que consiga fazer um test drive esta moto. Portanto, a ideia desta Kawasaki é muito semelhante ao da Hayabusa, portanto é perceber o comportamento da moto. Eu acho a moto lindíssima,
é uma estética um bocadinho controversa, mas eu acho a moto lindíssima. Pronto, e é um estilo de condução e uma posição de condução também que não é aquilo que eu procuro atualmente, mas é uma coisa mesmo a nível portanto, de pura curiosidade de conduzir uma moto com 200 cavalos de turismo. Ela também dá para pôr tantas malas de lado, semelhante à Suzuki GSX S1000, só que são com mais 50 cavalos e supercharge. E pronto, eu acho que para hoje ficamos aqui no vídeo. E vocês, que motas é que gostariam de fazer um test drive em 2023? Escrevam aí nos comentários quais seriam as motas que gostariam de fazer um test drive e digam também, se fossem trocar a Goldwing, no meu caso, qual destas motas que eu falei é que acham que era a mais adequada para mim. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.